Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Hoje a rádio vai levá-lo ao teatro. Nesta parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II, apresentamos duas peças que vai poder ver a partir da próxima semana. Para a conversa neste programa, recebemos em estúdio a bailarina e coreógrafa Diana Nips, que assina a direção artística do espetáculo Norma, e à distância temos a atriz Kelly Freitas, que nos vem falar da peça Madrinhas de Guerra. Bem-vindas, obrigada por estarem no Ensaio Geral. Norma estreia na próxima quinta-feira, num dos espaços culturais mais recentes da cidade de Lisboa, os Jardins do Bombarda. É um centro cultural e comunitário que ocupa parte do antigo Hospital Miguel Bombarda. Norma, é preciso dizer aos nossos ouvintes, quando virem o título do espetáculo escrito, a palavra surge riscada, rasurada. O que é que isto quer dizer, este título de Diana Nips? É contra a norma? É acabar a norma? Qual a ideia? O espetáculo vem de um lugar que procura também refletir sobre a hierarquia ou os jogos de resistência em torno de tudo aquilo que é um padrão normativo em que muitos são excluídos em torno de ideais que funcionam sobre diferentes lógicas sistémicas que privilegiam uns em função de excluir outros. E é a partir desse lugar que vem a ideia de norma censurada ou norma rasurada, de um lugar que também permite a reflexão, mas também em que o espetáculo se torna uma espécie de experiência e que existe num lugar vivo em que o espectador vive. O espectador vai fazer parte do espetáculo também, de alguma forma? Na verdade, todos os meus espetáculos já assim é um lugar em que a empatia é trabalhada e a tensão da relação público e performer. Como é um trabalho que trabalha limites e resistências físicas e psicológicas sobre diferentes formas, há uma relação muito próxima e muito perversa também. Já lá vamos querer saber mais. Kelly Freitas leva a cena a partir de 25 de julho, Madrinhas de Guerra, também num palco improvável, nem sempre usado para teatro. Será o Anfiteatro Químico do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. É um espetáculo que encerra o ciclo Abril, que olha para um capítulo muito específico da história recente de Portugal. Quem são estas madrinhas de guerra de que fala este espetáculo, Kelly Freitas? As madrinhas de guerra são as mulheres que foram convidadas através de uma organização chamada Movimento Nacional Feminino, que durante a chamada Guerra Colonial Portuguesa de 1961 a 74, convidava essas mulheres a escreverem cartas de consolo para soldados que estivessem destacados, em alguns dos chamados também teatros de guerra. Teatros nesse sentido, de uma forma bastante diferente daquilo que é o teatro que agora estão a fazer. E estas histórias, foi somando estas histórias ao longo do tempo para as trazer agora para este palco? Na verdade, quando comecei essa pesquisa, já em 2020, tensionava, sim, pesquisar essas histórias e talvez reuni-las e talvez organizá-las de uma forma a contá-las e tal. Mas, na verdade, a pesquisa teve muitos desvios. As madrinhas de guerra foram um tema que eu escolhi para serem o tema da minha dissertação de mestrado em estudos portugueses. Quando eu fui estudar esse assunto, eu me deparei com o que para mim ficou mais forte, foi me deparar com uma determinada narrativa com a qual eu me vi face a uma narrativa sobre as madrinhas de guerra até hoje que me assustou, me pôs em suspenso, assim. Então, na verdade, pensar para mim sobre as madrinhas de guerra hoje é pensar sobre determinadas narrativas que acabam se tornando únicas a respeito de eventos históricos, sejam eles mais debatidos ou não. Então, bem ou mal, é uma história dessa própria história e como eu encontrei essa história e como eu gostaria de oferecer outra possibilidade para ela. Diana, Norma é uma peça de dança, de circo, de performance. Há aqui várias artes juntas. Como é que tudo isto vai ser traduzido aos olhos do espectador? A Norma é uma peça que nos traz imagens ao qual nós já somos bombardeados constantemente em torno de jogos de violência físicos e psicológicos, mas também nos traz e nos conta muito da história da eugenia portuguesa e internacional, em que houve esta limpeza das ruas em torno dos bons costumes e das boas aparências e também pessoas que eram de certa forma inconvenientes e como tal eram institucionalizadas nestes albergues ao qual o Hospital Miguel Bombarda também fez parte, onde muitas pessoas foram lobotomizadas e sofreram tratamentos de tortura em torno de não serem aceitos por aquilo que são. Então traz-nos este lugar que conta não só a história deste lugar de uma forma que nos
traz a imagética, que muitas das vezes é transgressiva, mas que o meu trabalho, que trabalha um bocado esta ideia da escultura viva, traz-nos imagens que por vezes são violentas, grotescas e transgressivas e arrebatadoras, mas ao mesmo tempo que se transcendem e que se tornam poéticas e deslumbrantes. Então interessa-me trabalhar estas dicotomias, estas dissidências da imagem, mas também do tempo. E neste caso o palco escolhido não é por acaso, não é? Este espaço dos jardins do hospital. Sim, na verdade houve aqui um jogo de tentar perceber os espaços que seriam mais apropriados, porque isto também tem um lugar de história, em que para mim também é um privilégio poder fazer isto nos jardins do Hospital Miguel Bombarda, mas também porque este lugar específico, apesar de ter uma história de violência, na forma como é apresentada, tem um certo lugar de encantamento, ao mesmo tempo que já a cenografia e todo o espetáculo nos traz um lugar absolutamente dissidente em torno disso. Contrastes. E contraste. Então, este lugar de jogos de contrastes também me interessa bastante. Acrescenta dimensão ao espetáculo. Kelly Freitas, ao longo da sua vida, tem sido colecionadora de correspondência de pessoas anónimas. As cartas eram, de facto, usadas pelas madrinhas de guerra para dar apoio moral aos soldados na guerra colonial. Isso, de alguma forma, inspirou também para a escrita do texto desta peça? Houve alguma carta com a qual se cruzou que tenha inspirado a escrita? A carta principal que inspira esse espetáculo, na verdade, é não por causa do seu conteúdo, que não foi o que me chamou a atenção, mas realmente era o que vinha do lado de fora do envelope, né? Por se tratar de uma edição exclusiva do Movimento Nacional Feminino, e eu, na altura, nunca tinha ouvido falar disso, e é daí que o meu interesse brota em querer descobrir que história é essa, que movimento foi esse, quem foram essas mulheres. Claro que, assim, nos últimos 4 anos eu venho colecionando todos os aerogramas que me chegam às mãos, tendo hoje cerca de 500. Não é assim muito, mas também não é pouco. Tem muita matéria, portanto. Tenho bastante material, sim. E a partir daí, portanto, desse envelope específico, nasceu ou germinou a ideia deste espetáculo? A ideia do espetáculo vem por conta da pesquisa acadêmica e a vontade de transformar uma pesquisa acadêmica, que geralmente é uma coisa que tão pouca gente acessa, né? Você fica anos se dedicando a entender uma coisa melhor e depois 4 pessoas leem a sua dissertação. Eu adoraria aproveitar um estudo tão específico sobre um período tão específico da história portuguesa para fazer um espetáculo, estando em cena, né? Eu também escrevo, dirijo e estou em cena, sozinha. Portanto, realmente o teatro me dá a possibilidade de falar me sentindo muito mais em casa do que na academia. O meu desejo inicial de conseguir entrar em contato com essas mulheres através da sua escrita, ou seja, essa coisa que eu venho trabalhando de me aproximar de determinadas realidades políticas que a gente não lê nos livros de história através da escrita de pessoas anônimas, para mim a decepção não foi o que aconteceu nesse processo. Acabou que eu me enredei por outros caminhos que são talvez mais da macropolítica portuguesa do que de qualquer cidadã ou cidadão específicos. Acabam as duas, de alguma forma, também por ter aqui uma dimensão política nos vossos espetáculos. No caso de Norma, Diana, pergunto, Norma olha muito também para a questão da exclusão, daqueles que são alvo de exclusão e de marginalização. A Diana, nesse sentido, é uma ativista pela integração de pessoas com deficiência. Que dimensão política é que ainda temos que percorrer e que, no fundo, o seu trabalho artístico também tenta ser uma alavanca para trazer constantemente para a atualidade estes temas? A questão do privilégio e da forma como nós observamos o outro vem muito da nossa própria experiência. E a nossa própria experiência é, por norma, bastante limitada. A nossa capacidade empática é deixada para trás ao longo dos tempos em prol deste modelo capitalista neoliberal em que existimos. Então, apesar de eu ser a única pessoa com deficiência, e o meu discurso é muito mais em torno da ideia de diversidade e de tentarmos encontrar um lugar que seja mais justo e equível para todos,
mas interessa-me que isto venha de um lugar artístico e que não tem que ser justificado. E, portanto, por isso eu trabalho muito em torno de ideia de imagens, que muitas das vezes as pessoas nem estão a percepcionar de onde vêm, mas que muitas das vezes já foram bombardeadas por elas, ou é porque estamos constantemente a ser assoberbados de constante informação visual, em que nem sequer pensamos nela, nas redes sociais, nos mídias, na imprensa. E isto está dentro das nossas próprias narrativas internas, da nossa própria imagética. E através desta ideia de desmistificar ou desconstruir assunções, estigmas, interessa-me trabalhar no limbo destas mensagens subliminares que cada imagem vai tendo. E ainda há muito caminho a fazer nessa justiça, mais do que integração das pessoas com deficiência? Sim, eu acredito que estamos a melhorar ao longo dos últimos 5 anos, da última década. Houve alterações significativas, principalmente em termos culturais, mas também não só na forma como as pessoas com deficiência começaram a reivindicar os seus próprios direitos de uma forma muito mais impositiva e mediática, e também com a ajuda dos variados aliados que vão emergindo, permitiu que isso desse uma certa projeção, mas que também que simplificasse muito a vida dos cidadãos com deficiência. E acho que isto é uma coisa que tem estado a ocorrer, e principalmente na minha prática artística eu sinto uma diferença esmagadora nos últimos 5 anos. Em que há 5 anos atrás havia coisas que eu discutia como uma rampa ou uma casa de banho, e que hoje em dia eu chego à rádio e tenho a rampa posta. E isso é uma coisa, por exemplo, que altera não só significativamente a minha vida, mas como a forma como eu sou perspectivada em torno da sociedade. Temos um longo caminho, mas eu acho que começa a haver alterações, porque também começamos a ter mais aliados e a comunidade começa-se a unir. E quando digo aliados, não são pessoas da comunidade, mas são as pessoas que estão mais conscientes de que não somos cidadãos de segunda. Kelly Freitas, quero também perceber, até porque estas madrinhas de guerra levantou-me aqui outra questão. Estamos numa altura em que muito se debate a questão das reparações históricas. Que olhar é que tem para esta questão tão atual e que tanto se tem debatido? Recebo com surpresa e muito gosto que as reparações históricas comecem a ser debatidas, e ao mesmo tempo com um grande susto de que elas só estão começando a ser debatidas agora, verdadeiramente. Há determinados aspectos assim da forma como Portugal lida com seu passado e com a sua história que ainda me surpreendem. Vivendo quase 10 anos em Portugal, mas o meu processo de tentar entender como é que esses silêncios operam tão profundamente na nossa vida cotidiana, em se tratando da sociedade portuguesa. Então, por exemplo, obviamente, nesse trabalho das madrinhas, a gente quer trazer dentro desse trabalho alguma problematização que sempre vai ter a ver com como é que determinada cultura ou determinado país lê a sua própria história e é capaz de se responsabilizar e de se relacionar com ela no presente. Porque, enfim, essa grande coleção de silêncios e negações que qualquer pessoa um pouquinho mais sensível pode perceber na forma como Portugal lida com a sua história, traz consequências para a vida de todo mundo, sem que às vezes a gente consiga nomear muito o porquê disso, mas a ausência de diálogo e a ausência de responsabilidade sempre vai trazer um presente cheio de faltas. Enfim, acho que a gente, pensando a chamada guerra colonial, também estamos querendo retomar determinados assuntos que não foram conversados. Já vamos falar mais sobre teatro. Para já, outra notícia importante também no universo cultural. O Prémio Camões foi entregue na última semana à poeta brasileira Adélia Prado. É sobre ela que nos fala hoje, no ensaio geral, Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Hoje falo-vos de Adélia Prado, a quem foi atribuído o Prémio Camões deste ano. E o livro que refiro é Tudo o que existe louvará, prefaciado por José Tolentino Mendonça e Miguel Cabede Vasconcelos, publicado pela Assírio e Alvim. Aí se afirma que o religioso sem corpo é triste, incompreensível e anímico, porque é com o corpo que se ama a Deus. O corpo é que nos abre como janela para a transcendência. Deus só é experimentável a partir do corpo e na relação com o corpo. E assim ouvimos Adélia Prado, poeta brasileira, natural de Minas Gerais, como Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa, formada em filosofia, professora, mãe de família e autora de uma obra notável. Tudo o que existe louvará, quem tocar vai louvar, quem cantar vai louvar,
o que pegar a ponta da sua saia e fizer uma pirueta vai louvar os meninos, os cachorros, os gatos desesquivados, os ressuscitados, o que sob o céu mover e andar. Como disse Leonor Xavier, Adélia descobriu a mistura entre as pequenas tarefas da casa, as pessoas que a rodeiam, as coisas e os bichos, o sentir e o pensar, o silêncio da dúvida, a presença de Deus imediata e consciente na inteireza da sua história de mulher. E razão tem Pedro Mexia quando nos afirma que os seus textos, evocando algumas afinidades com o sul profundo da ficção de Flannery O'Connor, distinguem-se destes porque esta é violenta e sofrida e a brasileira vitalista e sensual. Poeta de Deus e do corpo, Adélia é também poeta do corpo divinizado e do Deus encarnado. E aproveito ainda a ocasião para lembrar outras obras acabadas de sair. De Clara Rocha, um pequeno volume da coleção essencial sobre o surrealismo português. E neste ano do centenário de Alexandre O'Neill, devemos afirmar que este, com Mário Cesarini Vasconcelos, é um dos autores que mais representam esta escola. Com a garantia da sua autora, esta obra breve dá-nos uma visão rigorosa do tema e das vicissitudes do mesmo, com influências múltiplas e até contraditórias. É ainda de justiça assinalar a publicação da autoria de Rui Bondoso, intitulada O Editor Esquecido, Eduardo Salgueiro e a editorial Inquérito, sobre uma referência fundamental no mundo da edição, contra ventos e marés, num tempo dominado pela censura que obrigava à coragem e à determinação. A fechar o ensaio geral, recapitulamos as datas das duas peças que vai poder assistir. Diana Nibs, Norma vai estar em cena em que datas e onde? De 11 a 14 de julho, no Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, nos Jardins do Bombarda. Fica este convite, Kelly Freitas. Mais à frente teremos Madrinhas de Guerra. Onde e quando? Madrinhas de Guerra vai estar em cena 25, 26, 27 e 28 de julho no Museu de História Natural, ali na rua da Escola Politécnica, em Lisboa. Agradeço às duas terem estado no ensaio geral. Fica o convite para assistir a estas duas peças do Teatro Nacional Dona Maria II no final deste ensaio geral, que teve assistência técnica de Adrião Mendes. Voltamos de hoje a 15 dias com novas sugestões para si.